Um bom dia a você que nos acompanha aqui na CBN Campo Grande, seja muito bem-vindo. Mato Grosso do Sul conta com o Núcleo de Recuperação de Ativos, MURAT, que faz a identificação, apreensão, administração e destinação de bens relacionados à atividade criminosa. Essa iniciativa atende às normas da Rede Nacional de Recuperação de Ativos e é coordenada pela Polícia Civil. O núcleo foi instituído no final do ano passado e para a gente entender mais sobre este trabalho, sobre o andamento da execução desse trabalho aqui em Mato Grosso do Sul, nós vamos conversar agora com o coordenador do núcleo, o delegado Carlos Delano, a quem a gente agradece a gentileza de atender a Rádio CBN Campo Grande. Um bom dia. Bom dia, Karina. Obrigado pelo convite. Doutor, vamos começar entendendo então, né? Esse núcleo foi instituído no final do ano passado. Em que fase nós estamos? Já está em execução? Conta mais pra gente os detalhes. Bem, esse núcleo, Karina, ele atende a uma diretriz instituída pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foi a qual aderiram todos os 26 estados e Distrito Federal para a instalação de núcleos de investigação e recuperação de ativos. Nós tivemos a instalação pela Delegacia Geral, pelo Dr. Luperce, que é o delegado-geral da Polícia Civil, e estamos numa fase de implantação para começar o trabalho muito em breve. Tem uma data, algo do tipo? Nós já estamos trabalhando na capacitação de pessoal, na organização de espaços, servidores, treinamento de servidores. Então, assim, a instituição já está em execução. O núcleo já existe e a instituição material do núcleo está em execução. Qual foi a principal razão, né, o principal motivo para a criação desse núcleo de ativos aqui em Mato Grosso do Sul? Veja, é necessário no atual estágio da repressão de crimes compreender não só com a lógica de punição, mas também com a lógica de evitar que o criminoso mantenha o benefício se for pego. Então, vou exemplificar, para ficar bem didático. Um sujeito que ganha muito dinheiro com crime, uma grande organização criminosa, ele tem um raciocínio de mercado. Vou fazer práticas ilícitas, de 10 que eu fizer, se eu for pego em uma... Institui uma empresa mesmo. Se eu for de 10, 20, 30, se eu for pego em uma, eu vou ter uma defesa muito competente que eu pago, isso já está dentro do preço do negócio, eu já tenho dinheiro para manter o meu lucro ainda, pagar a defesa. Se eu for condenado, crime sem violência, como tráfico, como corrupção, etc., vou pegar uma pena pequena e fico preso, na maior parte das vezes continuo praticando o crime de dentro da cadeia, sai e continua rico, compreende? Então, você subverter essa lógica de manutenção do benefício que o sujeito tem, impele a polícia e os órgãos de repressão a fazer uma repressão com os instrumentos legais disponíveis, eu cito a lei de lavagem de dinheiro, para retirar os benefícios, ir atrás do patrimônio que o sujeito ganhou praticando crimes, para que esse patrimônio se reverta em benefício da sociedade, aparelhando os órgãos de repressão policial, da segurança, para melhorar o serviço prestado à coletividade. Delegado, o que significa a instalação desse núcleo aqui para Mato Grosso do Sul, né? Já que a gente tem acompanhado aí ao longo dos anos, e até uma máxima, né? Que Mato Grosso do Sul é corredor do tráfico, é corredor de drogas e uma série de ilícitos, e principalmente pela vulnerabilidade, porque a gente está fazendo fronteira aí tanto com Bolívia como Paraguai. O que significa isso para Mato Grosso do Sul, né, nessa repressão ao crime? É um passo à frente, Karina, na compreensão da necessidade de especializar a repressão e a investigação. A investigação de furto, de roubo, é necessária, do estupro, do homicídio, são coisas muito importantes, só que a polícia não pode se deter apenas nisso, né? Existe uma criminalidade silenciosa, que não causa sujeira, que não tem sangue, de colarinho branco, que causa é tão danosa quanto um mal terrível, que vai causar um mal que vai ser sentido quando a pessoa for no posto de saúde, quando o serviço público falhar. E a gente tem que
coibir isso da melhor maneira para prestar um serviço completo. De forma estrutural, o núcleo ele é ligado à rede nacional de recuperação de ativos, né? O Recupera, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como é que é feita essa articulação entre o núcleo estadual e a rede federal? Como você acabou de dizer, o Mato Grosso do Sul é um corredor, não é? Isso mostra que os crimes praticados virtualmente ou praticados em grande escala não obedecem ou não respeitam limites de estado, divisa de município ou fronteira territorial de países. O que faz com que haja a necessidade de haver articulação entre órgãos de repressão. Então, a rede Recupera, que é o nome que o Ministério da Justiça deu, engloba tanto a Polícia Federal quanto os núcleos de recuperação de todos os 27 entes federados, e nós trocamos informações. Há encontros presenciais e virtuais constantes para que instrumentos de investigação sejam compartilhados e haja treinamento de todos conjuntamente. Pensando nessa estrutura dos estados, todos os estados já possuem esse núcleo ativo? Olha, dos 27 que aderiram, eu tenho que pelo menos 20 já instituíram. Olha só. E os outros 7 estão em processo de instalação. Ou seja, é uma rede realmente, né? Correto. No funcionamento aí, especialmente no trabalho dessa desarticulação do crime. Falando um pouquinho mais sobre alienação de bens, né? Qual que é a importância dessa alienação? Como você bem disse, Karina, nós temos a identificação, apreensão, administração, alienação e destinação. A alienação, ela vem depois da apreensão. Quando há investigação para ver qual bem é objeto ou foi angariado com atividade criminosa, tem uma fase de administração. Esse bem não pode perecer. Se o carro fica na rua, ele vai perder valor. Se perde valor, é prejuízo para o interesse público. Um imóvel, por exemplo, se ele não for bem administrado, ele vai perecer também. Então, existe uma diretriz de transformar isso em valores. Claro. Então, por isso a gente fala em alienação. Nós temos, vinculado à Secretaria de Segurança, uma comissão de alienação de ativos, que aliena imóveis, aliena bens, né, para transformar em valores. Os valores não perecem, há incidência de correção monetária. Se houver absolução depois, a restituição do investigado, né? E se houver a condenação e o perdimento final, esses valores são destinados para o aparelhamento das instituições de segurança pública. Nesse ponto, a gente queria entender um pouquinho mais, né? Como é que é feita essa destinação, né? Como esse dinheiro volta, então, para realmente ser reinvestido na segurança pública? Existe um decreto estadual de 2012, que vem logo depois de uma reforma da Lei de Lavagem de Dinheiro de 2012. O governador, então, determinou que os bens, que os valores obtidos da recuperação de ativos fossem destinados para a instituição de segurança. Então, tem um percentual que é acautelado para eventual indenização e etc. Um valor que fica guardado para manter a solubilidade do sistema, e o restante do valor vai direto para as instituições de segurança. É gerido para aquisição de materiais e até um pedaço para o custeio. Não é raro a gente escutar também, né, muitas vezes, de que algum bem apreendido através aí, da prática do tráfico, enfim, de situações desse tipo, que muitas vezes aquele bem acabou ficando para o Estado, né? Como é que funciona isso? O Estado realmente pode utilizar, por exemplo, um helicóptero? Pode sim, tem legislação que permite isso. Na lei de drogas, existe uma previsão muito clara que o objeto que foi utilizado na prática do crime pode ser perdido. Então, um veículo que estava sendo usado para transportar droga pode ser revertido para a propriedade do Estado, para a polícia, para ser usado. Mas a gente sabe que nem sempre esse veículo atende o interesse do Estado. Às vezes é um veículo que
consome muito combustível, cuja manutenção é muito alta, compreende? Então... há que se pesar muito também a avaliação. Não atende o interesse público. O que nós estamos falando aqui, Karina, é daquela situação em que o sujeito ganhou muito dinheiro em anos de atividade criminosa e conseguiu fazer com que, com ações de lavagem de dinheiro, cuja prova é difícil de fazer, que aquilo se revertesse num patrimônio considerável que tenha a aparência de licitude. Então, perceba, o carro dele, o apartamento dele, nunca passou droga ali. Mas, mesmo assim, é possível, com a investigação adequada, sequestrar esse patrimônio e reverter. É um caminho mais longo, mais difícil, contudo, muito mais eficaz para o fim a que a lei foi concebida. É uma estrutura muito maior do que simplesmente essa aparência, né, de como o crime ocorre, né, doutor? Talvez essa seja a maior dificuldade para a rastreabilidade. É isso que o senhor acaba verificando também no dia a dia? Eu acredito que sim. Eu diria que sim. Esse é principalmente o trabalho dessa investigação patrimonial. É determinar o crime antecedente, evidenciar os atos de lavagem de dinheiro e depois fazer um inventário patrimonial, demonstrar que aquele patrimônio não é adequado à renda declarada, e a partir daí você tem uma plataforma fática para deduzir, para pedir o sequestro de bens e aí reverter para os órgãos de segurança. Como é que inicia essa investigação, né? Vem através de uma denúncia ou a polícia já vai conectando ações que podem estar interligadas? Como é que começa esse processo? O Núcleo de Recuperação de Ativos tem atribuição para investigar e para assessorar investigações em qualquer lugar do Estado. Então, qualquer unidade da Polícia Civil que esteja atuando numa investigação na qual haja indício de ativos consideráveis obtidos com atividade criminosa, pode nos acionar e aí há uma investigação concomitante, né? A doutrina de recuperação de ativos evidencia que a concomitância da investigação patrimonial e da investigação do crime faz com que haja maior efetividade. Então, esse é um dos princípios da nossa atuação. Tem alguma área, quando a gente está falando, né, desse crime que muitas vezes não é visível, não é perceptível no dia a dia, mas é possível ou existe alguma identificação de alguma área de maior atuação dos criminosos? Não. Existem, na doutrina e na literatura que trata desses crimes, a gente sabe que há atividades atividades legais, lícitas, que têm um controle mais difícil e, por isso, a fiscalização é maior, mas também são mais utilizadas para lavagem de dinheiro, né? A gente sabe, comércio de obras de arte, comércio de ouro, que são ativos que é difícil controlar. Quanto custa uma obra de arte? Um pode dizer que é 1 milhão, outro 3, é uma valoração subjetiva. Sim. E essa flutuabilidade de valor pode ser usada para especulação, lavagem de dinheiro. Mas não tem uma atividade que demande um olhar maior. Não há. Porque nessas atividades que eu acabei de falar, há muitas pessoas que ganham a vida honestamente. Sim. Então não se pode apontar como uma atividade potencialmente ilícita. Sim, é preciso realmente esse trabalho de investigação ponta a ponta. Correto. Doutor, o senhor também comentou sobre capacitação, né? A portaria que institui, inclusive, o núcleo aqui em Mato Grosso do Sul menciona essa capacitação dos servidores, né? Que tipo de treinamento que estão sendo planejados? Quais são as áreas priorizadas aí nessas capacitações? A investigação financeira e patrimonial demanda o conhecimento e o domínio de ferramentas muito específicas. São dados muito vastos e é necessário dominar isso, porque senão não se caminha, né?
o Ministério da Justiça e Segurança Pública oferece esses treinamentos, tanto presencialmente, houve treinamentos em Brasília, já houve no Rio de Janeiro, e há treinamentos online também com bastante frequência. Então, esse treinamento é constante e muito frequente. Uhum. São quantos servidores hoje destinados ou já lotados no núcleo? Como eu disse, nós estamos começando, estamos num processo de seleção dos servidores para essa lotação. Uhum. Estamos bem no começo. Uhum. Dá para ter uma estimativa, número? Não, essa é uma questão que nós estamos discutindo com a Delegacia Geral da Polícia Civil. Tá certo. Doutor, tem alguma área prioritária aí dessas capacitações? O senhor falou sobre a parte da tecnologia. Essa deve ser uma área mais focada nesse trabalho? Sem a menor dúvida, porque a investigação patrimonial é feita com instrumentos e ferramentas tecnológicas, né? Então, há softwares muito específicos que não são achados, são softwares adquiridos de empresas específicas, não são achados na internet. É um conhecimento muito específico que tem que ser passado de quem conhece, né? Com cursos muito detalhados. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre a implantação, né, e de como a própria inteligência artificial tem se desenvolvido, né? Vocês já estão de olho também nesse tipo de desenvolvimento para rastrear, inclusive, ativos ou analisar os dados patrimoniais? Toda a facilidade que a inteligência artificial provê para a nossa vida cotidiana também traz facilidades para a investigação criminal. E a gente usa, sim. Nós conversamos aqui com o coordenador do Núcleo de Recuperação de Ativos, NURAT, esse núcleo que foi instalado recentemente aqui em Mato Grosso do Sul. Doutor, ainda está em instalação. Qual era a área de atuação, né, que no núcleo da Polícia Civil era responsável por esse tipo de articulação e que agora passa para vocês? Essa é uma atuação, que não era feita por um órgão específico, compreende? Por isso é uma inovação na mentalidade de atuação da Polícia Civil. É uma inovação bastante considerável e tende a trazer benefícios para a atividade policial como um todo. É uma especialização, realmente? Sem dúvida. E representa uma nova maneira de conceber a repressão criminal. Quero agradecer muito a gentileza aqui do delegado Carlos Delano, falando sobre este trabalho do NURAT, Núcleo de Recuperação de Ativos. Muito obrigada e que realmente essa especialização, nesse núcleo mais focado, realmente tenha sucesso aí, especialmente no combate ao crime. E que a gente possa aqui também falar de ações práticas do trabalho de execução de vocês. Muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite, estou à disposição. Muito obrigada. A gente vai fazer uma pausa para o intervalo. Na sequência, a gente volta com mais Não Sai Daí.